O que acontece quando o poder máximo do judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, se recusa a impor limites aos seus próprios membros? A resposta, na visão do presidente da Corte, ministro Edson Fachin, é um risco real de que esse limite seja imposto por forças externas, seguindo caminhos perigosos já trilhados por nações como a Polônia e a Hungria. A advertência de Fachin não é apenas um recado interno, é um ultimato que redefine a discussão sobre o futuro ético e a própria autonomia do STF. Por meses, a ideia de um código de conduta para ministros de tribunais superiores foi uma bandeira de Fachin, tratada por muitos como um debate acadêmico. Mas, o que era teoria ganhou urgência explosiva após as críticas intensas à atuação do ministro Dias Toffoli no polêmico caso Master. De repente, a necessidade de regras claras de comportamento deixou de ser uma sugestão de juristas e se tornou o tema central de uma disputa interna na cúpula do judiciário. A proposta de regulamentação ética, que exigiria maior autocontenção e transparência dos ministros, enfrenta resistências notórias. O próprio Gilmar Mendes, o ministro mais antigo em atividade, é publicamente cético sobre a necessidade de um texto adicional, argumentando que a legislação brasileira já regula o comportamento dos integrantes da Corte. Mas Fachin, em conversas com interlocutores próximos, tem minimizado o impacto dessa oposição. Para ele, o simples fato de o debate ter sido finalmente posto à mesa com profundidade e intensidade já é a primeira grande conquista da sua gestão. Pense bem, o código pode não ser aprovado hoje, nem amanhã, nem mesmo neste ano eleitoral. Mas a partir do momento em que se discute a necessidade de impor regras a quem historicamente se considerou acima delas, o ponto de não retorno foi atingido. O debate legitima a demanda por transparência. Fachin usa uma frase do poeta Tiago de Mello para resumir sua estratégia: "Eu tenho urgência, mas não tenho pressa. É urgente adotar a providência", ele defende, mas não pode ser de forma assodada. O caminho é o paradoxo. Apressa-te devagar. Isso significa que o cronograma de trabalho para a construção e futura aprovação do código está em curso, e a resistência interna, embora real, não vai frustrar o presidente. No cerne do problema, há duas categorias de oposição. Segundo o próprio Fachin, uma parcela minoritária é ontologicamente contra o código, ou seja, se opõe à ideia por princípio. Mas a maioria, ele explica, apenas entende que esse não seria o momento adequado, pois em um ano de eleições, as instituições já estarão expostas demais. Essa é uma manobra tática clássica. Usar a sensibilidade política do ano eleitoral como justificativa para adiar uma decisão incômoda. É neste cenário de adiamentos e resistências que Fachin solta seu aviso mais potente. Aos olhos do presidente, os ministros do STF estão em uma encruzilhada histórica. Ou nós encontramos um modo de nos autolimitarmos, ou poderá haver eventualmente uma limitação que venha de algum poder externo, e não creio que o resultado seja bom. O que significa essa ameaça de controle externo? Fachin aponta para a desinstitucionalização de democracias em países como Polônia, Hungria e México, onde o enfraquecimento da autonomia do judiciário ocorreu justamente pela percepção de que ele não conseguia se autorregular. O recado é claro: se o Supremo não mostrar que é capaz de sanar suas próprias feridas éticas, ele corre o risco de ser alvo de propostas legislativas ou ações do Executivo visando cercear sua atuação. O caso Master, envolvendo a atuação polêmica de Dias Toffoli, serviu como catalisador perfeito para essa discussão. Fachin aproveitou sua primeira nota pública sobre o caso para passar recados duros e necessários. Ele deixou claro que em casos de decisões individuais controversas, especialmente aquelas tomadas durante o recesso do tribunal, a palavra final será sempre do colegiado. Fachin enfatizou que eventuais vícios ou irregularidades alegados serão examinados, reafirmando que a presidência não se furtará a conduzir esses julgamentos. Questionado diretamente se o colega Toffoli deveria ser removido da relatoria do caso Master, Fachin adotou a postura de quem está pronto para agir, mesmo que isso crie atritos. Ele disse que não pode antecipar juízos, mas garantiu: "Uma coisa é certa, quando for necessário atuar, eu não vou cruzar os braços. Doa a quem doer." A meta do presidente é complexa. Ele precisa convencer os colegas da urgência em limitar o próprio poder, enquanto demonstra ao público externo que o STF possui mecanismos internos para corrigir os rumos, inclusive em relação às polêmicas mais recentes. O debate sobre o Código de Conduta é, portanto, mais do que uma discussão ética. É uma batalha política sobre a sobrevivência da autonomia do Supremo. Se Fachin conseguir transformar a mera discussão em um cronograma de trabalho irreversível, ele terá vencido a inércia do poder. O placar de momento mostra o presidente satisfeito.
O assunto, que antes era varrido para debaixo do tapete, agora está posto, e as resistências não têm mais como se esconder atrás do silêncio. A pressa é lenta, mas a mudança parece inevitável.